Olá, meus queridos alunos. Eu venho aqui tirar uma dúvida, né, que surgiu no nosso grupo do Telegram, do curso ID, dos meus alunos do curso, e a aluna, na verdade, não era uma dúvida. Ela, professora, dá mais dicas aí de como a gente vai, então, descobrir se aquilo é um fator relacionado a uma característica definidora, né? Então, a gente vai precisar ter uma situação clínica, como eu vou fazer aqui uma prova que a aluna mesmo colocou do CESP 2017 a questão, e existe uma situação e a gente vai analisar essa situação. Em cima disso, eu vou dar algumas dicas para a gente poder entender melhor se pode ser característica definidora ou um fator relacionado, beleza? Então, olha aí, então, vamos dar uma olhada como que eu vou descobrir se é fator relacionado à característica definidora. A questão, então, colocou foi a seguinte: podem ser estabelecidos os seguintes diagnósticos de enfermagem da ANAND Internacional, foi uma prova do CESP 2017, fadiga e hipertermia, cujas características definidoras são condições fisiológicas de anemia e doença, respectivamente. Então, ele está dizendo que para a fadiga eu tenho como característica definidora condições fisiológicas de anemia, e ele está me dizendo que a hipertermia eu tenho como característica definidora uma doença preexistente. Obviamente, a gente tem que entender que o fator relacionado é um fator etiológico, é a causa do meu diagnóstico de enfermagem. Ele, de certa forma, precede, né, o diagnóstico de enfermagem no entendimento de que ele vai causar aquilo, né? Ele causa essa resposta humana indesejável. Agora, a característica definidora, ela é um sinal e sintoma, ela vem como uma consequência dessa situação, dessa resposta humana indesejável. Normalmente, então, quando a gente faz uma coleta de dados, quando a gente faz ali uma boa investigação do nosso paciente, a gente vai analisar e vai captar essas características definidoras, esses sinais, esses sintomas que o paciente traz para a gente, tá bom? Então, vamos seguir aqui com mais dicas para você. Depois de ter entendido, né, o que é fator relacionado como uma causa do meu diagnóstico e a característica definidora como sinais e sintomas, uma consequência, a minha primeira dica para vocês vai ser: você vai trocar as palavras fator relacionado por causa e característica definidora por sinal, evidência, consequência. E aí você vai perguntar para o diagnóstico de enfermagem: hipertermia, isso te causou, né? Você foi causada por causa disso? Hipertermia, isso é um sinal seu, isso é um sintoma seu, por isso que é muito importante a gente ter uma situação clínica, e normalmente as bancas vão trazer, a nossa prática vai trazer uma situação. E aí você vai perguntar para o diagnóstico de enfermagem: isso causou você? Isso é um sinal seu, uma evidência que vem de você, né? Aí a gente tem aqui, isso é uma evidência, uma consequência sua, é como se você estivesse tendo uma conversa ali com o diagnóstico de enfermagem. Aí a gente vai lá para a fadiga. Fadiga, né? Eu vou perguntar: fadiga, anemia é um sinal de fadiga ou a anemia vai causar a fadiga? Pensa comigo, né? A pessoa tem anemia e a anemia vai causar fadiga ou não? A pessoa tem fadiga, né? E a partir da fadiga isso causa anemia. Veja que a gente tem que partir de um ponto e a gente tem que fazer essa análise a partir disso. Ou seja, anemia é um sinal de fadiga? Não, a anemia causa a fadiga. Então você vai fazer essa pergunta. Note na própria Nanda quais seriam os sinais de fadiga. Quando a pessoa está com fadiga, ela tem consequentemente alteração na concentração, ela pode ter alteração na libido, apatia, cansaço, letargia. Tudo isso ela vai mostrar para você esses sinais. A partir disso, nossa, ela está letárgica, ela está cansada, ela está com alteração da libido, alteração, vai ser o padrão de sono dela está alterado. Tudo isso vai me mostrar, né? São sinais clínicos da fadiga. Fadiga, né? Aí eu pergunto novamente, vou lá, ó, para as minhas causas. Ó lá, essas são então características definidoras. Aí eu vou para as causas. O que que vai causar a fadiga? O paciente tem uma doença, o paciente está num estado de gravidez, está ansioso, está com depressão, está com anemia. Então a anemia causa a fadiga. Tá? Mas eu vou dar mais uma diquinha aqui para vocês. Esses então seriam as causas, os fatores relacionados. A minha dica é: você vai colocar o diagnóstico lá no meio, fadiga. Aí a pergunta: a anemia vai vir antes da fadiga ou a anemia é uma consequência da fadiga? O que que você acha? A anemia vai vir
antes da fadiga. Ele tem anemia e evolui com a fadiga, com essa resposta humana, né? Com esse julgamento clínico que a gente faz. Ou seja, vem antes é causa, é fator relacionado, tá bom? Aí a gente vai seguir. Vamos então para a hipertermia. Hipertermia, uma doença vai causar hipertermia ou a doença é um sinal clínico da hipertermia? Ele tem hipertermia e como um sinal a gente tem a doença, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não, né, gente? Não é um sinal. O que é um sinal de hipertermia? O paciente que está com febre, está com hipertermia, o que ele vai apresentar? Ele pode ter convulsão, ele pode ter pele quente ao toque, ele pode ter uma vasodilatação, ele pode ter uma taquipneia, são sinais que vêm depois. Ele tem a hipertermia e esses sinais se mostram para mim, né, como essas respostas humanas mesmo relacionadas à hipertermia. Então vem depois, né? Note aqui, essas todas são características definidoras. Agora as causas, o que vai causar a febre? Uma sepse, uma doença, né, tá com roupas inadequadas, muita, né, tá desidratado, fez uma atividade muito vigorosa, essas coisas causam a hipertermia. E quando a gente coloca lá naquela linha, a doença, ela vai vir antes da hipertermia ou ela vai vir depois como uma consequência da hipertermia? A doença vem antes. Então, ela é um fator relacionado, tá bom? Vamos para mais alguns exemplos. Esses foram da questão e, claro, estava falsa, porque ela dizia que eram características definidoras. E não são sinais, né? São, na verdade, causas tanto da fadiga quanto aqui da hipertermia. A gente viu que são fatores relacionados. Falso, CESP, agora a gente já entendeu. Vamos exercitar com outros diagnósticos de enfermagem. Vou dar o exemplo aqui do medo, tá bom? Eu tenho o diagnóstico de medo. A palidez. Palidez vem antes do medo ou é uma consequência do medo? O paciente está com medo e ele vai ficar pálido ou a palidez é a causa do medo? Não é óbvio que na nossa linha a palidez vem depois? Né? A palidez é um sinal clínico do medo, então a palidez é uma característica definidora, tá bom? Uma característica definidora. Vejamos, um procedimento cirúrgico vem antes do medo ou é uma consequência do medo? Colocando na nossa linha do tempo, o paciente ele sabe que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? O conhecimento de que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, isso precede o medo. Ele sabe e aí ele tem o medo. A partir do medo que vem outros sinais clínicos que seriam as características definidoras. Mas aqui o procedimento cirúrgico é a causa, ele estar com medo por causa disso, né? Então precede o procedimento cirúrgico, vem antes. Vamos para mais um exemplo? Constipação. Constipação. Ruídos intestinais hipoativos. Vem antes ou é uma consequência? O paciente está constipado, né? A causa disso são os ruídos lá que estão hipoativos, ou ele está constipado e os ruídos ficam hipoativos? Isso é um raciocínio clínico, a gente tem que pensar de forma clínica, tá bom? E a gente usa para isso, né, segundo Mary Gay, lá no nosso curso, a inteligência, né? A gente usa a nossa inteligência para chegar nesse processo de raciocínio que é o mais bonito. Então, olha na sua tela, quando a gente tem aqui a constipação, né, o paciente está constipado e ele vai ficar com ruídos intestinais hipoativos. É um sinal clínico, é uma resposta humana que ele traz para a gente a respeito da constipação. A gente vai fazer lá a nossa coleta de dados, nossa investigação, vamos fazer a palpação abdominal, vamos fazer a ausculta abdominal e a gente vai ver, está hipoativo. A partir disso, a gente vai fazer mais questionamentos para o paciente e chegar ao julgamento clínico da constipação. Então, olha que bonito, vem depois, é uma característica definidora. Olha lá. Agora, ingestão de fibras insuficiente, vem antes ou é uma consequência? O paciente, então, que ingere fibras de forma insuficiente, isso aqui vai causar a constipação dele. Você não concorda comigo? Então, na nossa linha do tempo, a ingestão de fibras insuficiente vem antes. Ela causa a constipação. Beleza?
É isso, é só uma dica aí para vocês do nosso grupo do Telegram, né, que faz parte do nosso curso de imersão diagnóstico de enfermagem. Mais dúvidas, né? A professora está aqui para ajudar com dicas sobre a Nanda Internacional. Um grande abraço.